Olá pessoal, eu quero começar esse vídeo aqui com vocês falando novamente sobre a questão de convenções, tá? Então a gente já tinha mencionado, né, a questão da gente andar no Brasil nessa direção na rua e andar na Inglaterra nessa outra direção na rua, não quer dizer que o carro não funciona do outro lado, e sim porque foi uma convenção que garante com que todos consigam andar numa rua que permite que o carro vá em qualquer uma das pistas sem o menor problema. Então a gente precisa de uma convenção. E é exatamente nessa direção que a gente está começando a pegar as convenções. E eu dei exemplos aqui de convenções, né? Sinais de trânsito, botões de elevador, liga, desliga, maçaneta. E existem muitas nos nossos dias, certo? O que a gente está falando aqui agora é que a gente tem que ter uma convenção sobre o uso de registradores. E ao falar sobre o uso de registradores, então, eu coloquei para vocês, né? A gente tem no caso do RISC-V, o registrador X0, ele é um único registrador de verdade, que ele tem um valor fixo em zero, e o resto você não vai poder alterar o valor dele. Por outro lado, o X1, que é o RA, o endereço de retorno da função, você até poderia usar outro registrador. O problema é que você fura a convenção, isso significa que as pessoas não conseguirão fazer esse código funcionar corretamente. Então, assim, nesse caso aqui específico e em todos os outros casos para baixo, a gente segue a convenção para garantir que esse código funcione perfeitamente. E aqui do lado direito aparece essa questão de quem deve salvar o que durante a convenção de chamada. Então nós temos o caller, quer dizer, quem está chamando a função, e o callee, quem é o chamado. Tá? E a gente vai falar um pouco disso, mas para poder explicar um pouco esse contexto aqui, eu queria separar alguns registradores para vocês, que são os nossos registradores de uso mais genéricos, né? Nós temos os nossos registradores S, que vai aqui no caso do S0 até o S11, e nós temos os registradores temporários, que vão do nosso T0 até o T6. Além disso, nós temos o nosso registrador de parâmetro, que é o do A0 até o A7. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós temos esses três grupos de registradores que são os mais usados. Os outros são um pouco mais convencionais para a gente, quer dizer, o RA tem uma finalidade só, o SP tem uma finalidade só. Esses três aqui passam a ter finalidade de acordo com o que você está pensando para o seu programa, tá? E aí a gente precisa olhar que os T's são sempre de finalidade para serem salvos pelos chamadores, e os S são sempre por quem está sendo chamado. Se eu pegar o S aqui, eu pego o outro S aqui, e a gente tem sempre o S de quem está chamando. Já o A é quem vai chamar a função. Mas o que é chamar, foi chamado? Eu vou pegar aqui um exemplo de código para a gente entender isso em mais detalhes, tá bom? E aí a gente vai aproveitar e vai praticar um pouquinho. Eu queria chamar para vocês, e a gente vai aproveitar e vai aprender um pouco também de recursão. Vocês já aprenderam isso em MC102, e eu vou trazer uma função recursiva aqui em programando em Assembly. Aí vocês vão pensar, poxa, o conceito já estava difícil programar em Python ou em C, agora a gente vai pegar em Assembly. E é exatamente aqui que a gente vai conseguir entender um pouco mais. Eu acho que vocês vão entender a questão de como a função recursiva funciona, justamente porque a gente vai fazer uma implementação dela em Assembly. E uma das mais comuns da gente fazer de recursiva, função recursiva, é usar a função de Fibonacci. A função de Fibonacci, ela pode ser definida como Fibonacci de 0 igual a 0, Fibonacci de 1 igual a 1, e Fibonacci de n vai ser igual ao Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2 para todo n maior que 1. O que significa isso? Se eu quiser calcular, por exemplo, o Fibonacci de 4, deixa eu só trocar a cor aqui. O Fibonacci de 4, ele é igual ao Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. E aí a gente sabe que o nosso Fibonacci de 3 é igual ao Fibonacci de 2 mais o Fibonacci, deixa eu botar azulzinho,
mais o Fibonacci de 1 e o nosso Fibonacci de 2 é igual ao nosso Fibonacci de 1, mais, eu vou botar em azul aqui também, Fibonacci de 0, tá? Os que estão em azul aqui a gente já sabe os valores, né? Então esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 1, tudo bem? Então a gente já consegue saber que o Fibonacci de 2 é 1 mais 0, que é igual a 1, tudo bem? E aí esse cara aqui é igual a 1, então o Fibonacci de 3 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então esse cara aqui é igual a 2. O Fibonacci de 2 é igual a 1. E o Fibonacci, então, de 4 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Tudo bem? Então a sequência de Fibonacci é essa sequência aqui, tá? No fundo, se eu colocasse o Fibonacci de 1, esse cara aqui tem um 1 aqui dentro, 1, 2, 3, e ela vai crescendo mais vezes. Mas aí, deixa eu só fazer uma outra leitura sobre esse dado aqui, que parece que a gente está fazendo a conta só de um jeito, mas assim, olha, o que aconteceu? Na hora que a gente pegar, deixa eu trocar uma cor aqui, pegar um laranja aqui, eu chamei Fib de 4. Fib de 4 vai chamar Fib de 3, então ele vai chamar essa função de Fib de 3. Fib de 3 vai chamar Fib de 2, que vem para cá. Fib de 2. Fib de 2 vai chamar Fib de 1. E Fib de 1 volta, certo? Porque Fib de 1 já sabe calcular direto, a regra está ali em cima. E aí Fib de 2 vai chamar o Fib de 0, que vai voltar. Neste momento, o Fib de 2 volta. Aí, esse Fib de 3 aqui, ele já calculou o primeiro termo dele. Ele precisa calcular o segundo termo. Vou trocar de cor, senão vai ficar muito bagunçado. Ele precisa agora calcular o próximo termo dele. Então, ele vai chamar o Fib de 1, tá? Que o Fib de 1 volta. E aí, o que acontece? Acontece que o Fib de 3 volta também. Então, neste momento, o Fib de 4 vai chamar o Fib de 2. Então, a gente tem uma outra sequência do Fib de 2 acontecendo, que ele vai ter que ser chamado, então ele vai calcular o Fib de 2 de novo. Ó. Ele vai calcular o Fib de 2 como sendo Fib de 1 mais Fib de 0. Então, se a gente tentar botar isso aqui meio que em ordem, tá? E eu vou tentar desenhar de outro jeito aqui para vocês entenderem em ordem, certo? O que a gente vai falar? Olha, Fib de 4, Fibonacci de 4, eu preciso chamar o Fibonacci de 3. E aí, bom, chamar o Fibonacci de 3, então eu vou fazer isso aqui, né? Fib de 3 é igual ao quê? Eu vou ter que chamar o Fibonacci de 2. Então, Fib de 2 é igual ao quê? Eu vou ter que chamar o Fibonacci de 1. Mas Fibonacci de 1 eu já sei, então eu vou colocar aqui. E aí eu vou ter que chamar também o Fibonacci de 0. Ok? Notaram? Então a gente chama o do 4, que chama de 3, o de 3 chama de 2, de 2 chama de 1 e o de 0. Aí esse cara volta. Na hora que ele volta eu vou trocar a cor, né? Então ele vai fazer mais Fib de 1. Mas Fib de 1 também funciona sem problema, então a gente vai voltar aqui e vai calcular, certo? Mais o Fib de 2. Só que esse Fib de 2 precisa ser calculado. Mas ele já estava calculado lá antes. Não estava, né? Ele foi calculado antes, mas a gente não guardou esse resultado. Tem algoritmos muito mais eficientes que vão guardar esse resultado e a gente não teria realmente que recalcular, mas não é o nosso caso aqui. Então a gente está trabalhando com ele. Fib de 2 passa a ser Fib de 1 mais Fib de 0, os dois já estão prontos, então aí a gente volta o valor e pronto. Aqui, desse jeito, então, para calcular o Fibonacci de 4, eu tive que chamar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na hora que eu chamei o Fibonacci de 4, a gente chamou o Fibonacci mais 8 vezes. Total, 9 vezes a função Fibonacci foi chamada. Ok? E a própria função Fibonacci se chama, então a gente tem que tomar cuidado com isso e eu preciso agora pensar nesse código. Então vamos tentar
avançar um pouquinho e vamos ver como que a gente poderia fazer essa função. Eu vou escrever um trecho de código, primeiro um pseudocódigo na linguagem de alto nível. Vamos usar Python aqui para ficar bem simples para a gente, né? Def fib, e aí eu tenho um n, e a gente vai virar e vamos fazer o seguinte, né? If n igual a 0, vou botar aqui um elif. Elif n igual a 1, return 1, else return fib de n menos 1 mais fib de n menos 2, ok? Então esse é o nosso código. Então esse código aqui está em Python. Eu fiz questão de separar isso aqui só para a gente ver o código em assembly desse pedaço, tá? Daria para fazer n menor ou igual a 1 e a gente ignoraria números negativos. A gente também vai ignorar números negativos, mas deixa eu colocar desse jeito aqui que vai ficar uma leitura um pouco mais importante para a gente mais para frente, tá bom? Bom, então agora vamos trabalhar para implementar esse código. O que a gente vai fazer? Vamos definir a nossa função fib. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer, certo? A gente vai ter que trabalhar com a definição desses valores e das variáveis que a gente vai precisar, certo? Então a gente vai ter um trecho aqui que é um trecho de pilha. Ok? A gente vai ter que definir o que vai acontecer na pilha. E aí eu vou deixar um trechinho aqui, a gente sabe que esse trecho vai representar lá embaixo, tá? Então a gente vai ter um trecho aqui que está totalmente relacionado com a pilha. Nesse primeiro momento, eu sei que, como é uma função recursiva, ela vai alterar o RA, então eu preciso pelo menos do RA. Então eu vou fazer aqui, ó, SP, vírgula, SP, e aí eu deveria colocar o menos 4. Mas assim, na minha cabeça eu já sei que eu preciso de pelo menos mais uma outra variável. Então eu já vou fazer SP menos 8 e vou guardar duas variáveis aqui na nossa pilha, tá? E depois a gente vou chamar a atenção de vocês sobre elas, tá? Ok, aqui vai entrar uma outra variável aqui que a gente vai deixar, depois a gente vai preencher, tá bom? Ok? Então estou deixando uma outra linha aqui, que é o SW, o outro registrador, e eu vou colocar aqui o 4SP. Então eu vou precisar salvar um outro registrador aqui também. Bom, aí agora a gente quer pegar um trecho de código e a gente quer checar os casos base, tá? Então vamos trabalhar para verificar os casos básicos. Significa o quê? Eu vou comparar se o nosso A0, ok? Se ele for o valor 0, o que significa? Eu tenho que retornar 0. Bom, A0 igual a 0, eu tenho que retornar 0, eu posso ir para o fim e retornar o A0 do jeito que ele está mesmo. E aí eu vou fazer o outro caso, que é o 1, mas eu não tenho nenhum registrador com valor 1, eu vou ter que colocar esse registrador com valor 1 no T0, num registrador para a gente, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou também comparar o A0 com o T0 e vou para o fim. Nota que se o A0 tem o valor 1, eu também tenho que retornar o valor 1. Então esses dois casos aqui são os casos base. Tudo bem? Dado que eu peguei esse elemento, e agora a gente vai escrever a nossa função toda, né? Agora que a gente vai trabalhar com ela. O que acontece? Lembra que eu tinha aqui da expressão que eu tenho que calcular o n-1 e o n-2? Então agora eu preciso pegar e eu vou fazer o seguinte, observa que o n-1 eu já vou chamar o Fibonacci com n-1, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer um ADDI no A0, ok? Eu vou colocar o próprio A0 com n-1. E aí eu vou fazer o seguinte, ADDI, e vou gerar no S0 o próprio A0, que já é n-1, né? Com outro menos 1, para ele ficar o n-2. Então aqui nesse canto, deixa eu escrever aqui em azul, né? n-1, n-2. Tudo bem? Então agora eu já tenho o n-1 e o n-2. Eu preciso chamar o fib. Então a gente vai
aqui no vermelho, na sequência do vermelho, chamar fib. Call fib. O que significa isso? Que a gente vai pegar isso aqui, ele vai calcular fib de n-1 e ele vai gravar e vai devolver isso no registrador A0 para a gente. Então eu mandei o A0 com n-1 e ele calculou e trouxe o resultado do fib do n-1 aqui para a gente, ok? Se a gente confia que a função está bem implementada, a gente tem certeza que o resultado vai estar aqui de volta. O que acontece? Agora a gente tem que calcular o n-2. O n-2 já está no S0 e o resultado está no A0. Eu preciso passar o que está no S0 para o A0. Quer dizer, eu preciso trazer esse S0 aqui e copiar para o registrador A0. Então eu vou fazer uma troca aqui, eu vou gastar 3 instruções, mas eu vou fazer uma troca entre o A0 e o S0. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar no T0 o nosso A0. Aí eu vou fazer, certo? Eu vou pegar o nosso A0, que eu já salvei o resultado dele, e eu vou colocar o S0 nele. E aí eu vou pegar o S0 e colocar o T0. O que a gente está fazendo? Trocando A0 e S0, invertendo, né? Eu estou pegando A0, vai receber S0, S0 vai receber A0. Eu estou fazendo a troca entre os dois. Tudo bem? Com isso, eu já tenho o n-2 aqui direto no A0 e eu posso fazer outra chamada para o fib. O que acontece agora? A gente sabe que, nesse caso aqui, né, eu sei que fib de n-2 vai estar no A0. Ora, mas aí eu sei que esse fib de n-1 foi parar no S0, né? Ele estava aqui no A0, ele veio parar no S0. Então agora eu tenho esses dois caras aqui que eu preciso somar. Então a gente só precisa somar esses elementos. Como é que a gente vai somar esses elementos? Vamos escrever de verde aqui de novo. Eu preciso fazer a soma dos dois. Add. E vou colocar no A0, afinal eu quero retornar esse cara. Ok? A0, S0. Tudo bem? E aí, pronto. Agora a gente pode encerrar o nosso código. Lembrando lá em cima que a gente estava escrito em preto, eu vou escrever aqui em preto também. Tá? O que a gente vai fazer? Eu preciso encerrar esse cara. Então eu preciso fazer o label fim. E eu preciso devolver o A0. Só para relembrar, eu tinha pego esse mesmo código aqui e eu preciso colocá-lo lá embaixo. Então eu tinha um store, eu vou fazer um load. Eu não sei ainda qual é esse registrador, 4SP. Depois eu vou fazer um outro load que é do RA0SP. E a gente vai ter o nosso convencional ajuste do SP, ADDI, certo? SP, SP, 8. Lembrando que era menos 8 lá em cima, aqui são 8. E a gente vai ter o nosso hatch. Então, com isso, a gente faz o nosso fecho. Eu fiz o nosso retorno. Agora tem uma coisa bem importante. Eu estou chamando essa função fib múltiplas vezes. Tá? E aí tem uma característica crítica aqui, que eu marquei esse S0, observa que ele é um registrador que eu estou escrevendo, e o T0 é um registrador que eu também estou escrevendo. Mas observe o contexto aqui bem importante. Na hora que a gente usar, deixa eu trocar a cor, né? Está difícil tirar aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui e eu vou colocar nesse laranja aqui, tá? Esse T0, ele é escrito aqui e ele é lido aqui e eu não preciso mais do T0. Eu posso jogar esse T0 fora. Agora, olha o que acontece com o S0. O S0 está aqui, eu vou chamar o fib, tá vendo? E a gente vai ter que usar o S0 aqui de novo. E depois eu escrevo de novo no S0 aqui. E depois eu uso de novo no S0 aqui. Tá vendo? E olha que tem uma característica muito importante, é que esse S0 ele pula uma chamada do fib.
Mas calma aí, se eu entrar dentro dessa função fib, eu vou escrever de novo no S0. Eu vou voltar lá no em cima e vou chegar aqui e vou escrever no S0. Vocês notaram isso? Então, assim, eu preciso dar um jeito de preservar esse S0 entre uma chamada e outra. E toda vez que a gente cruza uma chamada de função, a gente tem que ver o que tem aqui em cima que eu vou precisar aqui embaixo. E a gente sabe que o S0 precisa ser permanente, tá bom? Então, S0 precisa ser permanente. E aí, nós temos duas alternativas para fazer isso. Uma é, eu vou pegar nesse pedaço de código aqui e vou mandar o S0 para a pilha. E logo embaixo, quando voltar da função, eu pego o S0 da pilha. Certo? E eu tenho que fazer a mesma coisa aqui embaixo, ok? Ou eu posso virar e falar, eu vou colocar o meu S0 aqui. E eu vou guardar meu S0 toda vez que eu entro nessa função. O que acontece agora? Eu entro na função, eu salvo o S0. E ao sair da função, eu restauro o S0. Então, quando eu salvei o S0, eu posso colocar o que eu quiser nele e eu sei que ele vai funcionar e vai estar lá normalmente, tá? E é aqui que entra a convenção. A diferença entre os registradores S dos registradores T, certo? Lembra deles aqui, ó? Eu tenho o S, eu tenho 12 deles, e eu tenho T, tá vendo? A diferença do nosso S0, S11 e do T0 até o T6, a diferença deles é exatamente isso. O S0, se eu quiser usar, se você quiser usar numa função, você salva antes. O T0 você pode usar numa função. E o T0 você pode usar sem salvar. Poxa, mas calma aí, então quer dizer que eu posso usar o T0 sem salvar? Se eu estiver usando o T0, ninguém pode sujá-lo? Não, na realidade o T0 vai ser sujo. Mas a gente tem que usar em situações como essa daqui. Eu usei o T0 e na hora que chegou na função aqui embaixo eu já não precisava mais dele. Ah, e se eu precisasse do T0? Você teria que salvar o T0 aqui antes e restaurar. Ok? Então, o que nós estamos falando? Certo? Nós estamos falando o seguinte, que eu tenho dois formatos, voltando aqui, tá bom? Então, os T's, se precisar salvar, o chamador tem que salvar. Então, o que significa isso? Se você quiser guardar o seu T0 aqui, você é obrigado a colocar esse cara aqui. Tá bom? Agora, se você fizer uma escrita no S0, você pode chamar uma função sem problema, porque se ela quiser usar, ela vai ter que chamar. Ah, mas aqui nós temos o nosso próprio código. Sim, você também. Você quis usar o S0, você salvou o S0 antes. Então, por que nós temos essas duas coisas? Por que nós temos essas duas convenções? Porque você pode usar a que for mais conveniente para você a cada momento. Então, toda vez que você quiser usar um registrador S, no início da sua função, salva ele na pilha e restaura lá no final da função. Então, vamos colocar aqui, ó. Salva na pilha no início da função. Restaura da pilha ao final da função. Ah, e se eu quiser usar o T0? Você usa normalmente, mas se precisar chamar uma função e quiser preservar, aí você vai ter que salvar na pilha antes da função e restaurar após a função.
que significa isso? Significa que na prática a gente vai usar sempre os T's. A gente vai usar os T's aqui. Na prática. A gente vai usar os T's quando eu não quiser salvar. É um temporário mesmo, aquele trecho de código que a gente viu lá em cima. E vai usar os S's quando a gente precisar de um valor que vire a função inteira. Tudo bem? Então esse passa a ser o nosso contexto. É assim que a gente consegue programar e trabalhar com essas funções nossas. Tá bom, pessoal? Ok? Então aqui eu falei dessa questão de convenções para vocês, quem deve se chamar e quem deve ser salvo pelo chamador. Falou, pessoal? Até o nosso próximo vídeo.